23, irmãos. Eu vou ler aqui. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aí é Deus falando para Daniel. Ele falou assim: no princípio das tuas súplicas já saiu a ordem, e eu vim para te declarar que você é muito amado, Daniel. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Agora vai para frente agora no 10, 12. Daniel 10, 12 agora. No 9, 23 foi Deus falando para Daniel. Agora é Daniel falando o que aconteceu. Daniel 10, 12. Ele disse assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante do teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui, querido, é o anjo dizendo para Daniel. Primeiro é Deus falando para ele, e aqui o anjo falando para Daniel, Daniel reportando para nós, que Deus tinha enviado um anjo para abençoar ele, desde o primeiro dia que Daniel se colocou, para se colocar diante do Senhor, em jejum e oração, em busca da presença dEle. Ele falou: Daniel, desde o primeiro dia, eu já conheci o teu coração. Você é muito amado. Irmãos, você imaginou você ouvir de Deus, que você é muito amado? Às vezes você se sente na sua casa que você não é amado, não é amada. Quantas vezes você está na sua casa, até mesmo sentindo uma solidão, vivendo sozinho, talvez, ninguém perto de você, e quantas vezes você se sente que não é amado, nem mesmo para os seus filhos, para sua esposa, ou sei lá o quê, pelos irmãos. Mas quando você consegue ouvir de Deus, e você tem se colocado em oração, tem se colocado em busca de Deus, aí vem o anjo e fala: desde o primeiro dia, Daniel, o Senhor já liberou dos céus a sua bênção, porque você é muito amado. Você é muito amada, Lê. Você é muito amada, querido. Eu não sei quantas vezes, às vezes o diabo fala para você que você não é amada, que você passa por tanta dificuldade, porque às vezes você tem até dúvida do amor do Senhor. Porque às vezes passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, passa um mês, passa 2 meses, e você não vê nada acontecer na sua vida. Mas sabe de uma coisa, tenha certeza de uma coisa, eu quero falar para você hoje, aqui e agora. Se você tem se colocado em buscar Deus em primeiro lugar na sua vida, se você tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor, se você tem prazer de meditar na palavra dEle, se você tem prazer de buscar em primeiro lugar as coisas dEle, se você tem prazer de estar numa célula, se você tem prazer de estar aqui na igreja, se você tem prazer em ajudar nas atividades aqui da igreja, tenha certeza de uma coisa, querido. Eu quero ser um anjo de Deus na sua vida hoje para te falar: você é muito amado. Você é muito amado. E às vezes você está pensando: mas está demorando, pastor. O meu milagre está demorando. Sabe de uma coisa? Não está demorando, não. Deus, no momento certo, vai realizar. Sabe por quê? Porque desde o primeiro dia que você colocou seus pés aqui nesse lugar, Deus já liberou a bênção sobre a tua vida. Desde o primeiro dia que você tem se colocado. Daniel, queridos, era um jovem que desenvolveu um relacionamento com Deus. Ele devia ter aqui por volta de 18 a 20 anos, jovenzinho. Mas ele aprendeu a ter um relacionamento com Deus. E isso se tornou mais forte na vida dele ainda no momento crítico da nação de Jerusalém. O momento mais difícil da vida dele. O momento mais difícil da nação de Israel. Quando Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia. Sabe, irmãos, ele foi levado como escravo.
Nabucodonosor invadiu Babilônia, invadiu Jerusalém. Nabucodonosor, você sabe que era o rei da Babilônia. E ele invadiu Jerusalém, saqueou toda a cidade, levou grande parte do povo para ser escravo na Babilônia. E um desses que estava no meio, que foi escravizado, era Daniel e seus amigos. E Daniel, naquele momento tão crítico, ele conseguiu suportar a adversidade na vida dele. Sabe por quê, queridos? Porque ele tinha vida com Deus. Irmãos, momentos difíceis na nossa vida vão vir. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Mas, irmãos, quando você passa por aflição, mas você é acostumado a ter uma vida com Deus, você sabe que você tem um porto seguro na sua vida. Daniel estava vivendo um momento difícil. A nação estava sendo levada, escravizada para a Babilônia. Mas nesse momento difícil, ele sabia que o relacionamento que ele tinha com Deus ia ser motivo dele ser um vencedor e suportar aquele período. Assim, querido, como qualquer um de nós, como eu, como você, qualquer cristão pode passar por grandes provas. Eu não sei as provas que você tem passado. Mas Daniel aqui estava passando uma grande prova com Deus, vendo a nação sendo levada escrava, e ele no meio. Irmãos, e junto com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, eu tenho um amigo Azarias aqui, cadê ele? Olha lá o Azarias lá, Edson Azarias. Irmãos, então, Daniel e seus 3 melhores amigos, Ananias, Misael e Azarias, que pelo nome caldeu que era Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Então, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram levados cativos com ele, passaram por uma das maiores experiências com Deus já registradas em toda a Bíblia. Esses 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Vamos falar o nome mais que nós conhecemos, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego, que é o nome caldeu, que é o que mais nós conhecemos. Então esses 4 jovens passaram por uma das maiores experiências com Deus, registrada na Bíblia. E o que eles fizeram? Nessa experiência terrível que eles estavam passando, eles atraíram a presença de Deus para a vida deles. Irmãos, o que nós precisamos, é por isso que eu estou me descabelando aqui falar para os irmãos, nós precisamos atrair a presença de Deus para a nossa vida, irmãos. É só aqui no culto? Não! Aqui no culto nós vamos adorá-lo, nós vamos louvá-lo, nós vamos glorificar o nome dele. Aqui no culto nós estamos homenageando ao Senhor, mas nosso dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, irmãos, em todo o tempo da nossa vida, o que mais nós precisamos na nossa vida é atrair a presença de Deus para nós. E esses 4 jovens, no momento mais difícil da vida deles, por eles já ter uma vida de comunhão com Deus, eles fizeram o quê? Jejum. Eles se colocaram em jejum e oração pela nação e pela vida deles. Se colocaram ali para jejuar e orar. Ou seja, primeira coisa, irmãos, que nós precisamos, consagrar um jejum. E é por isso que nós vamos começar. Como Daniel fez 21 dias de jejum, nós vamos começar aqui. Há muito tempo nós não fazemos isso. Acho que faz mais de 15 anos que nós não fazemos 21 dias de oração direto. Nós fazemos sempre 10 dias, depois mais 10. Mas Deus tem nos revelado esse ano que nós precisamos ser como Daniel, porque nós precisamos atrair a presença de Deus para nós. Se Daniel foi um jovem que teve a sua vida consagrada ao Senhor, e no momento difícil da vida dele, ele se colocou junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego para buscar o Senhor em jejum e oração, nós falamos assim, é esse o caminho. Porque eu não sei quantos irmãos, mas esse ano, como o ano passado, tem sido um ano difícil para todo mundo. Tem sido um ano difícil, um ano de luta. Um ano em que muitas pessoas perderam emprego, um ano em que muitas pessoas ficaram doentes, um ano em que muitas pessoas estão tendo, a Babilônia está invadindo muitas casas e destruindo as vidas e as famílias.
Quantas famílias, até mesmo da igreja, estão sendo destruídas? Por quê, querido? Por que Jerusalém foi invadida pela Babilônia? Porque eles estavam se afastando do Senhor. Deram brecha. Nabucodonosor viu que aquele povo tinha uma brecha, e naquela brecha a Babilônia invadiu Jerusalém e levou o povo cativo. Há muitas vezes a igreja, irmãos, nós estamos dando algumas brechas. E por causa dessas brechas, Satanás entra nas casas, entra nas famílias, entra no seu trabalho, entra no seu emprego, e entra em algumas áreas da sua vida, que nós falamos esse ano aqui, nós precisamos fazer como Daniel, atrair a presença do Senhor para a nossa vida. Atrair, e Daniel tinha costume, ele era firme com Deus, ele era acostumado a ter experiência com Deus, e imediatamente, ele fala para os 4 ali, os 4 entram, vamos fazer um jejum e oração. Por quê, querido? Para que eles não se contaminassem com os costumes da Babilônia. Por que Babilônia não entrasse? Eles estavam entrando na Babilônia, mas a Babilônia não podia entrar dentro deles. Irmãos, muitas vezes o mundo pode entrar até mesmo dentro da igreja. Agora nós é que não podemos entrar no mundo. Ou nós não podemos deixar o mundo entrar em nós. Às vezes, é isso que acontece. A Babilônia entrou em Jerusalém. Eles estavam indo para a Babilônia, fisicamente. Mas a Babilônia não podia entrar no coração deles. Nós vivemos nesse mundo, querido. Nós vivemos uma Babilônia, na verdade. Se você olhar aí fora, hoje é uma Babilônia. São orgias, são roubos, são tantas coisas acontecendo, mas isso não pode entrar no nosso coração. O brilho desse mundo não pode ser mais forte que o brilho de Deus dentro de nós. Porque a Bíblia diz que aquele que está no mundo não é mais forte daquele que está aqui, ó, dentro de mim e de você. Agora, como manter ele forte aqui dentro, querido? Como manter que nós não nos contaminemos com as coisas desse mundo? Como manter para que a Babilônia não venha nos destruir? É quando nós nos colocamos à presença de Deus, na busca de Deus, a cada dia mais, a cada dia mais. E Daniel, querido, foi tremendamente usado por Deus. No final da sua vida, a Bíblia diz que Daniel foi usado para profetizar sobre 3 grandes reis e 3 grandes nações. Mesmo ele estando lá, querido, na Babilônia, ele glorificou o nome do Senhor no meio dos babilônicos. E profetizou naquela nação. Ele profetizou no reino da Pérsia. Ele profetizou na Grécia, querido. 3 maiores reinos que já existiram na história. O Médio-Pérsia, Babilônia e da Grécia. Irmãos, 3 reinos fortíssimos da época. É como se nós falássemos hoje de Estados Unidos, China e Japão. Você já imaginou, querido, você ter condições de chegar lá nos Estados Unidos e profetizar naquela nação? E aquela nação receber, de repente Deus vai e te usa lá na China, te usa lá no Japão, que são as 3 maiores economias do mundo hoje. E você lá sendo referência. Sabe por quê? Porque ele tinha vida com Deus. Porque a vida dele era pautada nas coisas de Deus. Mesmo ele passando como escravo, Deus tirou ele da escravidão para colocar ele numa posição de destaque, para profetizar nos 3 maiores reinos daquela época. E agora você me diz, o que Daniel tem diferente de mim, de você? Só a disposição, porque o Deus é o mesmo. A única coisa que pode diferenciar a vida de Daniel com a minha vida é a disposição que eu tenho, que muitas vezes não chega nem a 1% da disposição dele. Agora, como que você vai receber? Como você vai ser colocado na posição de destaque? Você vai ser colocado na posição de destaque na sua empresa. Não importa a posição que você está lá hoje. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você se colocar em oração e em jejum, Deus vai te colocar numa posição de destaque na tua empresa, onde você trabalha. Você pode estar hoje lá recebendo ordens de vários chefes, mas vai chegar uma hora que você vai ser chefe e você vai ser cabeça ali e vai prosperar. Na sua casa, querido, tudo pode estar indo mal, mas se você se colocar como Daniel, o seu nome vai ser exaltado dentro da sua casa, da sua família. Os seus filhos vão ver na sua vida, pai,
o quanto que você é valoroso e você vai ser honrado dentro da sua casa. Mulher, as suas filhas, os seus filhos vão ver o quanto que você é valorosa e você vai ser honrado dentro da sua casa, vai ser testemunhado. Os seus pais vão ver, jovens que estão aqui, mesmo que os seus pais não estejam aqui na igreja hoje, mas através do testemunho de vocês, vocês serão honrados na sua casa. E eu tenho certeza que muitos pais vão se converter nesse ano, em nome de Jesus, pelo testemunho que vocês meninos vão dar, pelo que eles já estão fazendo aqui nessa igreja, pelo ânimo que eles estão tendo aqui no culto, pela disposição de estar aqui. Pode ter certeza de uma coisa: você vai ter uma posição de destaque na sua casa. Os seus pais vão se converter, os seus irmãos vão se converter, a sua família vai se converter. Sabe de uma coisa, querido? É assim que funciona. É desse jeito, é simples assim. É simples assim. Daniel simplesmente colocava a presença dele em Deus, e ele foi honrado. No capítulo 1, no verso 8, Daniel e seus amigos, para não se contaminarem com a comida do rei, pois eram alimentos consagrados aos deuses babilônicos, eles não queriam comer a mesma comida que o povo comia na Babilônia. Olha interessante isso, irmãos. Olha que interessante isso. No capítulo 1, no verso 8, depois eu vou ler em casa que nós não temos tempo de ler todos os capítulos aqui. Mas você lê em casa no capítulo 1, verso 8, Daniel e seus amigos, para não se contaminarem com a comida do rei, pois tais alimentos eram consagrados a deuses babilônicos, eles fizeram um jejum, onde só se alimentavam de vegetais e água. Durante os primeiros 10 dias, surpreenderam o despenseiro do rei, com saúde notável, o qual permitiu que eles continuassem nesse propósito. Queridos, Daniel sabia que ele não podia comer aquela comida babilônia, porque era consagrado ao quê? Aos ídolos babilônicos, aos deuses babilônicos. Interessante, né? Irmãos, o que nós temos comido aí fora, hein? O que nós temos comido na nossa casa? Talvez nós temos comido Big Brother, talvez nós temos comido algumas novelinhas, talvez nós temos comido alguns sites da internet, talvez nós temos comido a mesma comida que o povo da Babilônia come. Será que nós não temos comido a mesma comida, muitas vezes, que o povo da Babilônia come? E por que será que muitas vezes nós não conseguimos receber a bondade de Deus? Por que muitas vezes será que eu não consigo ver a bondade de Deus se manifestar na minha vida? Talvez é por causa da comida que eu estou comendo. Eu deixo às vezes de comer uma boa comida na célula. Às vezes eu deixo de comer a comida santificada da célula. Que eu falo da comida, irmãos, aqui eu estou falando de uma forma espiritual da palavra. Às vezes eu deixo de comer a palavra para comer comida que o povo da Babilônia come. Às vezes eu deixo de comer uma boa palavra, uma comida de Deus que está sendo ministrada aqui no domingo, para comer sabe o quê? O mesmo que o povo está comendo hoje no estádio, vendo um jogo de futebol. Eu estou em frente, não vou no culto hoje porque vai ter jogo do São Paulo e do Corinthians. Estou comendo a mesma comida. E às vezes você depois não sabe por que eu não consigo receber as bênçãos de Deus, por que eu não sou exaltado, por que as coisas acontecem na vida do fulano, do ciclano e não acontecem na minha vida. É por causa da comida. Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles sabiam que eles não podiam se contaminar com a comida da Babilônia, porque era comida consagrada a deuses babilônicos. Eu quero comer uma boa comida, irmãos. Esses 21 dias, eu quero comer a comida que Deus vai estar dando para nós aqui. Eu quero me abster de ficar vendo essas coisas que o mundo vê. Porque o mundo aí fora é a Babilônia hoje, irmãos. Não difere nada da Babilônia de hoje. É uma orgia, é uma safadeza, é uma roubalheira, é uma podridão total. E muitas vezes nós deixamos de comer uma comida que é preciosa de Deus para comer isso daí. Eu quero comer coisa boa. Eu quero comer porque isso vai me dar saúde. Interessante que vocês verem aqui, fizeram um jejum de só se alimentavam de vegetais e água durante os primeiros 10 dias e surpreenderam, porque no final dos 10 dias eles estavam mais fortes do que aquele povo que estava comendo carne
consagrada, comendo, sei lá, vinho consagrado, bebendo vinho consagrado, comendo carne de boi, de vaca, sei lá do que, de camelo, não sei o que, consagrado. E eles não, nós vamos comer vegetal, vamos comer um jejum. Por isso nós falamos jejum de Daniel. Irmãos, quando nós falamos de jejum de Daniel, queridos, não é porque simplesmente eu vou comer, simplesmente por comer para imitar Daniel. Tem um sentido isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer um jejum de Daniel, vou comer só frutas, só legumes. Mas, só come legumes, mas está comendo tantas outras coisas ruins aí fora. É uma vida de consagração. Ele não comeu legumes porque ele achava que era legal. Não, é porque ele sabia que aquilo tem um propósito na vida dele. Que aquilo que ele comia não tinha nada a ver com os deuses babilônicos. Era algo sagrado de Deus para a vida dele e ele não queria se contaminar com aquilo lá. Então são coisas que nós precisamos aprender, queridos. Para a surpresa de todos, depois do período de teste, eles estiveram mais vigorosos e saudáveis que todos os outros jovens que se alimentaram dos alimentos mais nobres do rei. É interessante que todos os outros jovens, mesmo aqueles que foram escravizados, porque não foram só os 4 jovens, foi centenas e milhares de jovens levados como escravo. E eles, os outros, comiam, bebiam, tudo que a Babilônia oferecia. Mas é interessante que esses 4 meninos, no final desses 10 dias, foram ver, eles estavam mais vigorosos, só comendo o quê? Só comendo vegetal e legumes e vegetais, eles estavam mais fortes do que aqueles outros que comiam toda a comida nobre do rei. Ou seja, Deus fortalece, querido. Se tem uma coisa que Deus faz com a gente, é nos fortalecer, quando nós nos dispomos a comer da palavra dEle. Ah, como eu fico forte. Irmãos, você não sabe como é que eu estou forte. Mesmo passando por um período de guerra, vocês não sabem o quanto que eu estou forte. O quanto que é gostoso isso. O quanto que Deus tem fortalecido. O quanto que Deus tem fortalecido. A gente faz reunião de segunda, dou aula no Vila Vitória de terça, de quinta, de quarta estou com os irmãos, de sexta estou ministrando para casais, hoje eu estou aqui, amanhã estamos fazendo reunião. Irmãos, isso, você não sabe quanto que isso tem me deixado forte, porque eu preciso comer disso. Eu não estou fazendo isso porque eu quero ser bonito, não, porque bonito eu não vou ficar nunca. Eu estou fazendo isso porque eu quero ficar espiritualmente forte. Porque se eu não estiver forte, eu não vou suportar as adversidades, os problemas, as aflições que vêm. Então, mesmo estando na Babilônia, mesmo vivendo nesse mundo babilônico que nós vivemos, mesmo passando por tantas guerras, eu me sinto forte. Porque eu tenho comido, e eu quero que você coma também disso. Eu como pastor, eu quero que essa igreja seja reconhecida como pessoas que têm se alimentado de coisas boas de Deus. E uma igreja forte, quando você passar por algum problema, você pode estar até cativo por alguma coisa, mas você vai estar forte para enfrentar essas lutas, essas batalhas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é isso que funciona. Quando firmamos um propósito com Deus, presta atenção, quando firmamos um propósito com Deus, Ele nos honra e nos sustenta. Posso ver um aleluia, glória a Deus? Quando você firmar, querido, um firme propósito com Deus, tranquilize, fique tranquilo, relaxe. Sabe por quê? Porque Ele vai te honrar e vai te sustentar, em qualquer área da sua vida. Ele vai te honrar e vai te sustentar. Ele vai te dar vigor, Ele nos dá vigor espiritual, vigor emocional e vigor físico para grandes realizações no poder dEle mesmo. Isso é poderoso, irmãos. Quando nós firmamos um propósito com Deus, eu não sei o que você tem vivido nos seus dias. Eu não sei quais são as suas lutas, as suas dificuldades. Eu não sei. De algumas pessoas eu sei. Mas eu não sei de todo mundo que está aqui. Mas que eu sei de uma coisa, querido. Se você firmar um propósito firme com Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar vigor, tanto físico quanto espiritual.
para que você possa ter grandes realizações na sua vida. É por isso que eu tenho insistido com os irmãos. Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Entra nessa batalha comigo. Não porque eu quero que você entre, porque eu quero ver você viver isso. Eu quero que você viva essas maravilhas, eu quero que você rompa no seu trabalho, rompa na sua empresa, rompa na sua família, rompa em todas as áreas da sua vida. Seja curado no físico, na emoção, na alma, seja curado uma pessoa sarada, porque você precisa viver, andar no sobrenatural. Eu quero ver você andar sobre as águas. Eu quero ver nesses 21 dias, amados, irmãos aqui andando sobre as águas, andando realmente no poder de Deus, na graça de Deus, mesmo com dificuldade, mas vai estar vivendo isso, porque Deus vai te honrar. Eu tenho certeza, querido. Eu tenho certeza. Eu não sou Edir Macedo não, mas tem coisa que o Edir Macedo fala que é verdade. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou ele vai fazer, ou ele não vai fazer. E se ele não fizer, eu abandono esse Deus também. Por quê, querido? Porque as coisas de Deus são feitas para serem vividas, não só para ser ouvidas. Irmãos, as coisas de Deus, elas existem para serem vividas, não só para serem ouvidas. Não adianta nada você ouvir, mas não viver. Você precisa viver isso. Precisa viver. No capítulo 9 de Daniel, Daniel jejua e ora pelo povo, pelos pecados do povo de Israel. Você vai ver no capítulo 9 que ele mesmo se coloca para jejuar e orar, sabe por quem? Pelo pecado do povo, que foi o pecado do povo que abriu brecha para que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. E Daniel agora se coloca para orar e jejuar por esse povo. No capítulo 10, no verso 12, depois de 21 dias de jejum e oração, Deus responde a Daniel. Depois de 21 dias. E ele diz assim, como nós lemos no capítulo 10, foi o versículo que nós lemos. Versículo 12. Desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração a compreender e humilhar-te perante do teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Deus dará ordem aos anjos para te livrar. Como te livrou aquele irmãozinho que estava pronto para ser morto naquela favela. O carro dele ia ser roubado e iam matar ele naquela favela, ele encomenda. Mas era um homem de oração, de jejum, de busca de Deus. Enviou um anjo para livrar ele da morte. Alguns irmãos, talvez não sabem, porque não tem no meu WhatsApp, um testemunho do irmão da nossa igreja, não dessa, da outra lá de Suzano, que é taxista. E um bandido pegou o táxi dele, parando aqui a tal lugar, aí levou ele para um lugar e falou: você conhece tal lugar? Conheço, então vamos lá que preciso resolver alguma coisa, uma boca de fumo, preciso resolver um negócio lá, eu conheço onde é, eu tenho alguns amigos meus que moram lá, tal, não sei o quê. E na verdade quando ele chega lá, já tinha passado um motoqueiro na frente, dado o sinal que eles estavam chegando. Assim que ele chegasse, ele ia ser morto, e iam levar o carro dele, iam desaparecer com ele lá na favela, iam matar ele lá e sumir com o corpo dele. Mas na verdade o que aconteceu? No meio do caminho, Deus enviou um anjo, né, para tocar no coração daquele camarada lá e falou assim: olha, ele desceu, eles iam conversando e ele foi falando da palavra de Deus para aquele rapaz, né, tal, não sei o que, eu sou da igreja, tal, não sei o que, isso que é lá. E aquilo lá foi entrando no coração do bandido. Aí ele falou: ó, seguinte, tá vendo aquele cara da moto lá? Ele está nos seguindo desde quando eu peguei para você. Ele já avisou o pessoal, assim que você chegasse aqui, nós iríamos roubar seu carro, nós íamos te matar, e é isso que ia acontecer. Mas fala o seguinte, ó, eu não vou fazer isso não. Se você tiver aí um dinheirinho, me dá aí que eu vou falar para eles lá, eu vou livrar a sua barra, eu vou assumir isso daí. Aí quando ele desceu do carro, ele falou assim: olha,
falar uma coisa para você. O seu Deus é grandioso na sua vida. Você tem um Deus que é muito grande na sua vida. E falou alguma coisa assim: nunca abandone esse Deus, porque Ele está te livrando hoje da morte. Irmãos, isso é poderoso. Isso é um testemunho de alguém que tem uma vida consagrada ao Senhor, de Deus. É a mesma coisa aqui. E esse anjo fala que desde o primeiro dia as orações foram recebidas. Daniel toma uma decisão de buscar a Deus e se humilhar diante dele por um propósito. E para ter a proteção plena no período que estaria exilado e que não fosse influenciado pelos babilônicos. Ou seja, depois desse período de 21 dias, quando o anjo veio, quando Deus falou com ele, que desde o primeiro dia, ele já tinha ouvido as orações dele, Daniel toma uma firme decisão: em todo o tempo que eu estiver aqui na Babilônia, eu não vou me contaminar com essas coisas da Babilônia. Ele toma a decisão de buscar a Deus e se humilhar diante dele por um propósito, e para ter a proteção no período em que estaria exilado. Ou seja, irmãos, sabe quanto tempo durou o exílio? Sabe quanto tempo durou o exílio? 70 anos. E Daniel, quando saiu disso aí, ele já saiu de lá, sabe com quantos anos? 80. Ele tinha 18 mais ou menos, com 70. 88 anos. 88 anos tendo uma vida, mesmo vivendo no meio da Babilônia, mesmo vivendo escravizado na Babilônia. Depois daqueles 21 dias que Deus veio com resposta na vida dele, ele tomou uma decisão: enquanto tempo, enquanto durar esse exílio, eu não vou me contaminar com nada que seja da Babilônia. Aí você fala: pastor, mas durou uma semana? Não. Durou um mês? Não. Durou um ano? Não. Durou 70 anos. 70 anos de vida, de uma vida consagrada, de uma vida não contaminada com a Babilônia, não se contaminando com o alimento da Babilônia, não comendo a porcaria da Babilônia. 70 anos comendo as coisas de Deus na vida dele, orando, buscando a presença dele. Daniel e seus amigos passam por uma prova severa, mas perseveraram na sua fé, e Deus confirmou as suas súplicas, todas elas foram ouvidas. E Daniel viveu, querido. Ele viveu para ver o povo dele sendo liberto. Ele teve o prazer de viver esses anos todos, uma vida consagrada ao Senhor, e teve o privilégio de ver. Agora vivemos um momento, queridos, que devemos nos entregar totalmente a Deus. Irmãos, fala a verdade para mim. Aí fora é a Babilônia. Você vai ligar, vai chegar na sua casa agora, e nós vamos ligar nossas TVs. O que nós vamos ver? Nós vamos ver algum pastor pregando a palavra? Não. Nós vamos ver Billy Graham pregando? Não, já foi para a glória. Nós vai chegar na sua casa agora, você vai assistir alguma coisa que não? Sabe o que nós vamos assistir? Babilônia. Nós vamos ver o quê? As armadilhas que tem no mundo. Nós vamos ver que as roubalheiras. Nós vamos ver o quê? Tanta coisa que nos contamina. Vamos ver coisas talvez na internet. E nós vamos ver isso. Ou seja, nos contaminar. Nós vamos sair daqui cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus, comendo um alimento bom. E nós vamos chegar na nossa casa daqui a pouco, a maioria de nós vamos ligar a televisão ou vamos para a internet e vamos comer o quê? Uma comida da Babilônia. 70 anos, querido. Ele se absteve dessas coisas para viver os momentos de Deus na vida dele. E hoje, amados, nós vivemos um momento que devemos entregar totalmente a Deus. Se você olhar ao redor desse mundo, é só Deus mesmo. E nós precisamos nos dedicar em oração, em jejum, nos humilhar para que Ele nos fortaleça e nos sustenta. Sabe como você vai se manter espiritualmente bem no meio de tanta notícia ruim? Quando você passar a jejuar e orar, e Deus vai nos sustentar o nosso espírito, a nossa vida, para que nós não sejamos contaminados com essas coisas do mundo. Para que nós não sejamos contaminados com essas coisas do mundo, porque isso contamina a gente.
E eu fico amargo. Irmãos, a Evelyn tem falado isso comigo direto. Quantas vezes eu começo a ver aqueles camaradas do STF, STJ, sei das contas lá. Irmãos, daqui a pouco eu fico contaminado com aquilo. Eu fico meio, um bando eu fico irritado. Então eu preciso parar com isso. Porque essas coisas contaminam a gente. E você, mesmo que você não queira, qualquer rádio que você liga, qualquer TV que você liga, qualquer jornal que você vê, está falando sempre a mesma coisa. Isso contamina. E eu não posso estar contaminado, queridos, porque eu preciso comer uma comida boa. Eu preciso dar comida boa para os irmãos. Então, amados, nós precisamos disso, porque o mundo aí fora está desse jeito. Então nós precisamos orar, jejuar, nos humilhar, para que Ele nos fortaleça e nos sustenta. O que é muito impactante nesse versículo é que a afirmação de Deus é a resposta e a atitude deles. Deus fala assim: as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. É o que eu falo aqui, irmãos. Deus é bom o tempo todo, é ou não é? Falar que esse ano é o ano da bondade, irmãos, esse ano é, o ano passado foi, o ano que vem vai ser. E todos os anos Deus é bom o tempo todo, e todo tempo Deus é bom. Mas olha a diferença que faz aqui. As suas palavras foram ouvidas, e eu vim em respostas a ela. A manifestação da bondade de Deus na nossa vida é através do que então? Da palavra que sai da minha boca, das atitudes que eu tenho, daquilo que eu estou comendo, daquilo que eu estou vivendo. E quando eu começo a comer comida boa de Deus, quando eu começo a ter atitudes boas de Deus, o Senhor diz assim: as suas palavras agora foram ouvidas. Porque antes você só falava coisa ruim, você só murmurava, você só reclamava, você só falava de coisas que não me edificava, você só falava de coisas de piadinhas da internet. Você, quando parava para conversar com alguém, você nunca mencionava o meu nome. Por isso que muitas vezes eu não conseguia vir a resposta a você. Mas agora não, as suas palavras foram ouvidas, e agora eu posso ouvir. Eu ouvi e eu posso vir a teu socorro. Então, querida, a bondade de Deus depende muito mais das nossas atitudes, das nossas palavras, do que dele. Porque Ele está aqui, disposto a nos abençoar em todo o tempo. Em todo o tempo. É interessante, né, irmãos? As suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Isso é Bíblia. Isso não é o pastor que inventou, é Bíblia. É você só pegar Daniel 10, 12. É Bíblia, querido. Não é que o pastor está inventando para você vir aqui, não. É que você precisa mudar as suas palavras. Se você quer que Deus ouça aquilo que você precisa, aquilo que você sonha, aquilo que você quer, as suas palavras precisam mudar. Aí Deus vem em resposta a elas. Atenta que Deus, ao ouvir a oração de Daniel, diz que Ele mesmo veio para atender em conformidade ao que ele havia pedido. Amém? Ele mesmo veio. Irmãos, interessante aqui. Ele mesmo veio. Já pensou, queridos? Não mandou um anjo, não. Senti um sopro aqui na minha cabeça agora, acho que é o Espírito Santo que está. Presença de Deus, querido. Senti mesmo que, irmãos, é Deus. Está falando assim, você imaginou? O Senhor não mandou nenhum anjo. Ele mesmo veio. Você imaginou Deus mesmo vir em resposta àquilo que você está pedindo? Você é importante para Deus, querido. Eu quero que valorize o que você tem. Você é alguém, você é um ser tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo interior. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. E quando você começa a se mover, e quando você deixa e libera que esse Espírito Santo se mova dentro de você, em palavras e atitudes, sabe o que acontece? Ele ouve as suas palavras, e Ele mesmo vem ao seu socorro. Isso é poderoso demais, querido, dá vontade de pular, dá vontade de sair gritando, sabe? E é algo maravilhoso. Essa atitude do Daniel, amados, ela é fortemente motivadora para mim. Quero que seja para você também. Essa atitude de Daniel, ela é fortemente motivadora para mim e para você. Pois o mesmo Deus ouve nossas orações e atende às nossas necessidades. Irmãos,
Esse mesmo Deus de Daniel, há tantos mil anos atrás, Ele é presente, Ele está aqui, agora, no nosso meio, do nosso lado, e eu senti a presença dEle aqui do meu lado agora, porque Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai vir ao pedido, Ele vai realizar aquilo que eu tenho pedido para Ele dia e noite. Se Ele falar, Clóvis, eu ouço a sua oração. E você vai testemunhar que eu mesmo vi o teu socorro, o socorro da tua mulher, da tua casa, dos teus filhos, dessa igreja. Mas isso não pode ser só para mim não, querido, tem que ser para você também. Sabe, amados, que nesse período de oração e jejum, nós possamos buscar intensamente, com a mesma fé de Daniel e com a mesma certeza, com essa mesma fé e com essa mesma certeza de Daniel, que Ele vai vir ao nosso socorro. Amém, queridos? Aí, para resumir, para nós acabarmos, você vai ver aí, vai ler que Deus começa a exaltar Daniel. Você vê que lá, depois você vai ver no capítulo 15, que o rei tem um sonho, Nabucodonosor tem um sonho, chama os sábios babilônicos para interpretar o sonho, e nenhum deles consegue dar interpretação. Aí vem uma ordem do rei para matar todos os sábios. Daniel e seus amigos estavam no meio, iam ser mortos também. Mas Daniel chega para o rei e fala assim, me dá uma oportunidade de, deixa eu tentar interpretar o teu sonho, rei. Aí o rei libera ele, tá bom, Daniel, vou dar essa chance para você. Aí Daniel se junta lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, e os 3 e os 4 em oração. Os 4 em oração começam o quê? A buscar a revelação de Deus para o sonho do rei. O que acontece? A revelação, Deus honra aqueles meninos. Dá a revelação do sonho do rei para Daniel. Daniel vai lá, revela o sonho do rei. O rei fica maravilhado com Daniel. Ou seja, aí Deus fica tão maravilhado e poderoso, achando tão gracioso aquilo. Conseguiu a revelação. Daniel é exaltado no meio dos outros sábios. Daniel é exaltado no meio ele é colocado numa posição de liderança ali, mas só que os invejosos começam o quê? A querer armar contra ele e contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, colocam um decreto e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusam a honrar esse decreto, porque eles falam, somente ao nosso Deus nós vamos nos prostrar. Ou seja, todo mundo tinha que se prostrar a determinada hora diante do rei. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego ali fala assim, não, nós só nos prostramos diante do nosso Deus. Irmãos, isso é poderoso. Às vezes você vai ser forçado a fazer coisas que desagradam a Deus, mas você fala, não. Às vezes você vai ser forçado a mentir na tua empresa e fala, não, eu não posso fazer isso, porque o meu Deus desagrada isso, eu não posso fazer isso. Ou que seja, eles armaram uma situação, e por causa dessa situação, Sadraque, Mesaque e Abednego é levado para uma fornalha. E porque eles não obedeceram esse decreto do rei de se prostrar diante deles, é mandado numa fornalha. Manda esquentar aquela fornalha, sabe quantas vezes? 7 vezes mais que o normal. Os camaradas que jogaram os 3 lá, só de chegar perto, morreram, fulminados. E daqui a pouco, aquela fornalha queimando, daqui a pouco o rei olha e fala assim, nós não colocamos 3 aí dentro, como é que tem 4? Nós colocamos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego ali, como é que tem 4? E um é na forma do Filho do Deus. Ou seja, eles foram tirados de lá ileso. Mais para frente, numa outra armação, Daniel também não se coloca naquela posição de negar ao nosso Deus. Ele é levado a quê? É levado a quê? Numa cova, com leões famintos. Ele é jogado numa cova com leões famintos. E pela manhã, o rei já tinha um apreço muito grande por ele. Aí já era o rei Dário, né? Já tinha um apreço muito grande por ele. Eu não queria que fizesse isso, mas ele estava temeroso. E pela manhã,
E ele triste, por saber que os leões já tinham devorado Daniel, ele vai até a cova, e de repente está lá Daniel, brincando com os leãozinhos. Brincando lá com os leãozinhos. Ele fala, esse Deus é poderoso. A partir de hoje, todos nós aqui desse reinado, vamos honrar ao Deus de Daniel. A Bíblia diz que Daniel é tirado daquela cova, e aqueles soldados que jogaram ele lá, foram jogados na cova, imediatamente foram destroçados pelos leões. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o Deus que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego serviam. É esse Deus que eu estou servindo hoje. Queria que a banda estivesse aqui, querido, que você, a partir de hoje, já começasse a saber que esse Deus é bom. Você sabe que esse Deus é bom, querido, o tempo todo? E que nós vamos viver essa bondade de Deus esses dias da nossa vida? Quantos querem me ver e ter uma guinada, uma virada total na vida nesses 21 dias? Só eu? Eu queria que você tivesse essa mesma disposição de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Que nós nos colocássemos nesses 21 dias, nos apartando de tudo aquilo que for babilônico. Apartar da sua vida toda a comida da Babilônia que te contamina, que nos contamina. E que nós possamos comer a comida de Deus. Nesses 21 dias, comer. Eu quero viver a mesma experiência que Daniel viveu. E se você anda fraco, abatido por alguma coisa, você vai ver na mesma testemunha que aqueles camaradas deram. Com 10 dias, eles olharam para eles estavam mais fortes do que os outros. Você vai ver o quanto que você vai ficar forte. O quanto que espiritualmente você vai ficar forte. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Esse Deus é tão bom, queridos. Se você ainda não está vendo essa manifestação da bondade dele na sua vida, é talvez porque as suas palavras não têm sido aquelas que têm agradado a ele. O que você tem falado nesses dias? O que você tem murmurado? O que você tem reclamado? Será que você não tem falado mal do seu líder? Tem falado mal do seu pastor? Tem falado mal da liderança? Talvez você não tenha criticado tanto a sua esposa, tenha criticado tanto o seu marido. Será que você não tem criticado tanto as coisas, querido, que as que impedem que Deus ouça? Porque Deus não ouve murmuração, Deus não ouve xingamento, Deus não ouve reclamação. Mas quando você começa a louvar o nome dEle, quando você começa a glorificar o nome dEle, quando você começa a orar e buscar a presença dEle, Ele fala, agora eu consigo ouvir a sua voz. E por eu ouvindo a sua voz, agora eu mesmo vou ouvir a teu socorro e vou manifestar da minha bondade sobre a tua vida. Eu queria que você, que quer ter uma mudança de atitude nesses dias, viesse aqui à frente. Nós vamos cantar esse cântico. E você vai começar a consagrar a sua vida a partir de hoje ao Senhor. E a partir de hoje você vai começar a mudar as suas palavras. Vai trocar a tua murmuração, trocar a murmuração por oração. Trocar a reclamação por louvor. Trocar, quando você falar mal de alguém, você vai orar por ela. Toda vez que o diabo estiver vindo sobre a sua vida e falar, e colocar para você falar mal de alguém, você vai começar a orar. Falar, não, diabo, eu vou orar por ela. Eu vou orar pelo meu pastor. Eu vou orar pela minha igreja. Eu vou orar. Vem aqui na frente, querido. Vem aqui, venha receber a bondade de Deus na sua vida. Vamos cantar esse cântico juntos. Pode vir, sai do seu lugar, venha para cá.